E as pessoas aí que conhecem apenas sua voz, né? Hoje vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né, De saber Roberto, quem da sua que é o- história. Como tudo começou. Como tudo começou. Eu sempre fui apaixonado por rádio, desde pequeno, desde muito criança, eu sempre ouvi rádio. Eu era um rato de rádio, sempre ligava lá nos anos 80 para poder participar das promoções, ganhei muitos prêmios de rádio. Eu lembro que, nossa, eu era muito ouvinte da Rádio Cidade, da PAN. O meu primeiro teste em rádio foi aos 16 anos, porque eu era muito apaixonado por rádio, mas muito apaixonado. Eu ouvia a PAN, ouvia a Cidade, ouvia as rádios. E eu, como ouvinte, uma vez liguei na Jovem Pan para marcar um teste. Eu tinha 16 anos de idade. Super novo. E aí eu liguei falando, olha, e na época era o Beto Rivera, era o Emílio, era a Mônica Venerabile, era uma galera que hoje tá no rádio, que são São os macacos velhos de rádio mesmo. que são aí os meus ídolos, né? E eu liguei na Jovem Pan e eu falei que eu queria conhecer a rádio, e eu chegando lá eu falei que eu gostaria de gravar um teste. Quem era o coordenador artístico na época era o Arnaldo Sacomani. Nossa, tava lá também. cara. O meu primeiro Olha o time que tava na Jovem Pan. O meu primeiro teste em rádio foi com o Arnaldo Sacomani. Eu fui lá e ele Puta, falou que assim, show, nem "Garoto, imaginava entre disso." aí." E aí eu sei que o técnico que me gravou foi o Paulinho Alcorage, e o Arnaldo ouviu o meu teste depois que eu gravei, porque eu era muito rato de rádio, ouvia, pegava o gravador, gravava as fitas, cassete, achando que era locutor de rádio, porque Que assim da que a hora, gente começa, show. né? E aí o Arnaldo, depois, no final do teste, foi lá no estúdio, ouviu o teste e falou, garoto, você leva jeito pra coisa. Nasceu E com eu dom. achando, puxa vida, achando na minha humilde pessoa que eu ia trabalhar com o Emílio, mas é claro que não, porque a partir dali foi que eu caí na real que, cara, era isso que eu queria fazer. E aí eu tive o aval de um cara que ele falou, rapaz, vai fundo, porque eu ouvi os caras, imitava os caras. Então, como funciona? Sempre quando você começa algo na sua vida, você precisa ir no espelho de alguém. Sim. Que nem a gente nasce, a gente tem o espelho dos nossos pais, profissionalmente também é a mesma coisa, você sempre vai ouvir alguém e você vai tentar imitar essa pessoa até você ter a sua própria personalidade no rádio. Então, eu ouvi aí o Beto Rivera, ouvi o Emílio, ouvi o Tavinho, ouvi aí as pessoas e eu imitava um pouquinho. Então, eu acho que isso me ajudou no teste que eu fui fazer. E depois disso, eu fui atrás, né? E aí tô aqui hoje, 32 anos de rádio, 32 anos, mas isso, se eu for contar tudo isso, faz uns 35 anos que isso aconteceu. E na hora, Caramba, cara, muito tempo, hein? e na hora desse teste aí, a tremedeira bateu forte, ainda mais com o Arnaldo do outro lado. Cara, eu sei que o Arnaldo me deixou lá com o operador, eu lembro vagamente que ele me deixou com o operador, eu peguei, gravei, e o Paulinho Alcorage me ajudou, falou grava de novo, eu lembro do meu teste, eu lembro que era um comercial da lojinha da PAN, que eles tinham lá no térreo, onde tem a rádio hoje, e os nomes das músicas, enfim, e nossa, faz muito tempo, e é louco lembrar disso agora. Mas aí o Arnaldo chegou lá, ouviu o teste, olhou pra minha cara, mas isso pra mim foi incrível, sabe? De ver o cara assim, e eu não tinha ideia de quem era o Arnaldo Sacomani na época. Depois Sim, é que a gente vai sabendo, claro. aí você fala, cara, que responsa, Bom. o cara que foi um grande produtor musical, que Deus tem um bom lugar, que foi um cara de rádio, enfim, que falou assim, ô garoto, você leva jeito. Então já fui atestado desde o começo que daria Caramba, certo. Meio que padrinho, né? Mas aí é o lance de você realmente entrar de cabeça nisso tudo que você está fazendo, porque depois eu tive que fazer algumas, como eu posso falar para você, eu tive que ceder em algumas coisas na minha vida para eu poder fazer rádio. Eu sempre fui um cara que sempre estudei demais, sempre fui muito CDF nas coisas, entrei aí no Liceu de Artes e Ofícios para fazer um curso de desenho de construção civil, que não tinha nada a ver comigo. Caramba.
Ali eu descobri que eu odiava física. Porque desenho de construção civil, ali arquitetura, você tinha que saber física, resistência dos materiais, essas coisas todas. Né? Ainda bem que você desistiu disso. Não, cara, porque eu odiava. Detestava física, não é pra mim. Aí eu fui fazer outras coisas. Aí não é que eu fui fazer outras coisas. Eu fui atrás do meu curso de locução. Sim. Porque eu estava ali no Liceu de Artes e Ofícios, então minha mãe falou, você tem que fazer o vestibulinho, você tem que estudar. É aquela coisa de pai e mãe que quer que você seja um dentista, um médico, blá, 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 blá. Mas ali nos anos 80, final dos anos 80 e começo dos anos 90, é o que a gente chama é o que a gente chamou de geração X. Que foi uma geração de mudanças, de N coisas. Sim. Quando surgiu a internet, ali no começo dos anos 90, quando surgiu o CD, essas coisas todas que surgiram, que hoje já não existem mais, por exemplo, o CD, ele já não existe mais, né? Verdade, verdade. Engraçado isso. Hoje você fala que... Eu lembro que o primeiro CD que eu ganhei foi um promo da Marisa Monte, que ela tinha acabado de lançar, foi uma das primeiras artistas a lançar CD, foi um promo da música Beija Eu. Isso foi em 1990, quando eu estava na Rádio Cidade. Isso foi em 90. E eu tenho CD até hoje. Que era o promo da música. Eu falei, nossa, CD! Só. E eu não tinha aparelho de CD para tocar, mas eu ganhei o CD da Marisa Monte, que eu tenho até hoje, esse CD, né, que é o promo dela e tal. E daí foi só alegria. O que eu posso falar sobre isso é que, como eu fui atrás e eu decidi, ali quando eu tinha 17, 18 anos, eu tomei as rédeas da minha vida por uma série de coisas, né? Então, eu quero fazer rádio, eu vou fazer rádio. E aí eu fiz o curso de locução no Senac.